Você sabia que a CPI tem alguns informantes no Ministério da Saúde? Além do pessoal que depõe, a CPI tem alguns informantes que estão com medo de aparecerem, mas que serão convencidos ao longo do tempo a aparecerem um a um, que estão dando documentos de dentro do Ministério da Saúde para a CPI. Por quê? Porque o Ministério da Saúde, a ABIN, os órgãos do governo Bolsonaro se recusam ou atrasam o envio de documentos. E esses informantes, eles estão implicando em crimes, principalmente o general Braga Neto e o general Ramos. Eles são que estão mais ferrados pelos documentos que a CPI está recebendo. É por isso que os militares estão assim desesperados, pelo menos a cúpula dos militares que está diretamente subordinada ao general Braga Neto. Estão desesperados, porque eles acharam que iam meter a mão em alguns bilhões e eles vão meter a mão nas grades, que eles vão ficar atrás das grades assim. É isso que está acontecendo. Mais do que isso, olha, mais mensagens estão vazando do celular do Dominguete que provam que Jair Bolsonaro, o presidente, sabia da compra das 400 milhões de doses da AstraZeneca e que o Bolsonaro queria comprar tudo. Tem até uma mensagem que o Dominguete fala pro resto das pessoas lá da Davat, ele fala, gente, já vamos reservar uma mansão em Brasília e um Jaguar. Quer dizer, eles já estavam pensando em ver a cor da grana. E o pior, não iam entregar vacina nenhuma. Não tinham vacinas, está mais do que provado que não tinham vacinas. É muito crime, são muitos bilhões que tentaram roubar, fora o que devem ter roubado que a gente ainda não sabe, já vem a verdade à tona. Eu vou falar disso tudo aqui e tem aí o áudio, tem o áudio do Luiz Miranda que, tá vazando coisa do áudio. Eu não sei, o Luiz Miranda, eu acho que ele fala demais, vai falando com um, com o outro, ele tá vazando. Tem alguns detalhes do áudio dele em que ele gravou o Bolsonaro, que é o áudio que apavora o Bolsonaro. Vou falar disso, mas antes um segundinho, se você quer ver fora Bolsonaro, que eu quero ver fora Bolsonaro. Se você também quer ver, então inscreva-se aqui no canal, curta o vídeo, olha, um segundinho. De graça se inscrever aqui no canal. Embaixo do vídeo aqui tem um botão inscrever. Clique em inscrever e aí você está ajudando a oposição a esses assassinos. A gente está fazendo oposição também nas ruas. Isso aqui tudo. Um vídeo aqui, vou mostrar aqui. Um vídeo. Aí tem outro vídeo. Tem mais outro. Isso aqui tudo é Florianópolis. A gente rodou essa semana em Florianópolis, em Biguaçu, em Santa Catarina. Em Florianópolis foi em Lagoa da Conceição, Barra da Lagoa, Praia da Joaquina e Praia Mole. No final do vídeo eu mostro aqui um trecho, que marzão aqui, de Florianópolis, lugar bonito. Pois bem, no final do vídeo eu mostro um trecho aqui em Florianópolis, o carro de som que rodou lá, denunciando todos os crimes do Bolsonaro para esse pessoal aí que deu 70% dos votos ao diabo em 2018, para eles escutarem umas boas verdades, escutarem que o Bolsonaro não quis gastar o dinheiro em vacina, que ele gastou em cloroquina, escutar que ele recusou as vacinas, escutar que a mansão do Flávio de 6 milhões, que o Bolsonaro tentou roubar quase 2 bilhões com a Covaxin, e que toda essa desgraça econômica, tudo isso que está acontecendo é culpa de Jair Bolsonaro. A gente está denunciando nas ruas em pelo menos 10 cidades por semana, rodando com os carros de som, fora as outras ações do Plantão Brasil. Quem quiser ajudar, em Porto Velho fizemos um adesivaço, fora Bolsonaro e tudo mais. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clicando em Seja Membro, está ajudando a gente a ampliar, rodar talvez em 15, 20 cidades por semana. Ou no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixa as outras redes sociais, e aí vamos continuar indo pra cima desses assassinos. São assassinos. Tem gente que fica meio assim, é um governo incompetente. Não é incompetente não, é assassino mesmo. São ladrões de dinheiro público. Vamos falar agora sobre tudo isso aqui. Primeiro, quero mostrar essa foto aqui. Esse aqui é o senhor Reverendo Hamilton. Quem é Reverendo Hamilton, Thiago? Olha bem ele aqui, ao lado de um outro bandido aqui, 2 bandidos. Tá. Reverendo Hamilton é o presidente de uma ONG chamada SENA, que é a ONG que ia intermediar a compra da vacina da AstraZeneca, que não tinha vacina nenhuma, com a Davat. O que aconteceu? Olha só, segundo informantes, tudo... Tô pegando todas as informações e juntando tudo num lugar só. O que aconteceu era o seguinte, tinha pressão de cima, militares, de ministros da Casa Civil, outros ministros militares, para que essa compra fosse feita. Aí o governo Bolsonaro, o Ministério da Saúde, disse, quem vai fazer a intermediação é esse reverendo aqui, esse reverendo que é amigo dos Bolsonaro há mais de 20 anos, tá? Esse reverendo vai fazer a intermediação da compra da vacina da AstraZeneca, 400 milhões de doses, tá?
As conversas do Dominguete mostram, primeiro, que e-mails também, primeiro, que o Ministério da Saúde praticamente impôs. Vocês vão ter que falar com o reverendo. É o reverendo quem vai comprar as vacinas, não é o Ministério da Saúde. Veja bem, já estava errado que tinha uma intermediária que o governo não falou direto com a AstraZeneca ou com a Fiocruz, que produz a vacina. Já estava errado. Aí colocaram outro intermediário, que era esse reverendo aí. Esse reverendo, ele ia levar mais de 200 milhões de reais só por intermediar isso tudo. E esse dinheiro que ele ia levar, ele ia receber nos Estados Unidos, na Flórida, com uma empresa. Todo imposto que ele tivesse que pagar lá na Flórida, ele ia doar, porque lá na Flórida tem uma lei durante a pandemia que você pode doar qualquer imposto devido à instituição de caridade. Ele ia doar para uma instituição de caridade que ele mesmo abriu, ou seja, ele não ia pagar imposto nenhum, ele ia levar mais de 200 milhões livres de imposto lá nos Estados Unidos. Esse reverendo ia ficar multimilionário com dinheiro, super faturada a vacina, hein? Vamos lembrar disso. Tá, não ia nem chegar a vacina. Aí, as conversas do Dominguete mostram o quê? 2 interlocutores dele. Uma que se chama Maria Helena Embaixada, não sabemos qual Maria Helena, qual embaixada, a CPI ainda está tentando identificar essas pessoas, provavelmente deve ter mandado requerimentos para as empresas de telefonia perguntando, esse número é de quem? Quem é essa pessoa? E aí depois vamos ver quem é a pessoa. Mas estava no contato do Dominguete com Maria Helena Embaixada, ela disse, o reverendo vai se encontrar com o Bolsonaro. Tá. Aí uma outra pessoa, um tal de Renato, em outro dia, está conversando com o Dominguete, eles estão falando lá das vacinas, tudo mais no WhatsApp, e ele fala, o reverendo se encontrou com o Bolsonaro ontem, com o presidente ontem, ele disse que vai comprar tudo, que vai comprar as 400 milhões de doses. Nesse mesmo dia, o Dominguete começa a falar com os companheiros de trabalho dele da VAT, falando, olha, a gente vai levar 200 milhões de reais, já vamos encomendar o Jaguar e a casa, a mansão em Brasília. Quer dizer, já iam comprar mansão, comprar Jaguar, já iam gastar parte da bolada que eles vão levar, fora os 200 milhões que ia levar o reverendo. Quer dizer, iam repartir, aí você imagina que esse reverendo, quando começaram a investigar quem ele é, começaram a ver que ele tem contato com vários deputados, ele teve um evento com a Carla Zambelli, o reverendo, ele leva 200 milhões de reais esse reverendo. Ele também é apadrinhado pelo deputado do Podemos, vou ver o nome dele, para não deixar de falar o nome dele, por um deputado do Podemos, que é o deputado que fez o projeto de lei que foi aprovado na Câmara a toque de caixa, em toque de urgência pelo Arthur Lira, que permitia que as empresas comprassem vacinas. Lembra o projeto que foi do Carlos Wizard e do velho da Van? Então, todos juntos, o reverendo, o Wizard, o velho da Van e o deputado... Deixa eu achar aqui o nome desse deputado, Roberto de Lucena. Também apadrinhado, amigão do reverendo, que ia levar 200 milhões nessa aí, só porque? Por mandar uns e-mails. Olha que negócio lindo. Você manda os e-mails e ganha 200 milhões de reais por uma vacina que não vai chegar, que está super faturada, que foi oferecida a R$13,50, e aí colocaram $14 por dose a mais, ia ser comprada por R$17,50. Esse é o negócio reverendo, tá? Isso tudo, além das informações do celular, há informantes dizendo o que para a CPI? Esses informantes são 5 informantes. 3 deles são funcionários indicados. Eles não querem aparecer porque eles vão perder o emprego imediatamente. Um é funcionário de carreira e o outro não tem muita informação de quem é. Tá, não tem porque a CPI não vazou, não é que não saibam quem é. A CPI sabe quem são. A CPI está tentando convencê-los a aparecerem, porque eles estão mandando documentos, e-mails, tudo mais, que provam, entre outras coisas, que os militares do Ministério da Saúde deram a entender que era coisa do Braga Neto e do General Ramos, e vinha lá de cima, ou seja, acima deles só está o Bolsonaro, a compra não só da Covaxin, mas essas outras compras de vacina, todas elas muito nebulosas. Isso vinha de cima, quer dizer, era de interesse deles. E esses informantes, eles acabam fornecendo algumas informações que estão no dossiê do Roberto Dias. Por isso muito se fala do dossiê do Roberto Dias. Enquanto isso tudo acontece, por isso que os senadores da CPI estão tão incisivos assim, indo para cima do governo Bolsonaro. Às vezes o Renan Calheiros, ele até explicou numa entrevista, ele falou, às vezes eu faço uma pergunta, porque todo mundo sem entender que pergunta é essa que eu fiz, mas é que eu, como relator é o principal investigador do caso, eu tenho informações que nem os outros senadores têm, eu tenho que fazer pergunta. Por exemplo, quando o Renan Calheiros perguntou para o Luiz Miranda, para o irmão do Luiz Miranda, você teve algum contato com o Wassef, advogado do Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro? Ele falou, não tive. Aí ficou todo mundo assim, o Flávio Bolsonaro até interrompeu. Mas por quê? Porque ele tem informações, né, além de informantes de documentos que só ele teve acesso,
de que o Ossef está envolvido nessas compras e também ia levar, porque você não pense que o governo Bolsonaro era bonzinho e ia dar 200 milhões para o reverendo. Não, esse dinheiro ia ser repartido. O reverendo ia ficar com 5%, 10%, o resto iam repartir de alguma maneira. Você não pense que o Maximiano da Precisa, que intermediava a compra da Covaxin e que já deu calote no Ministério da Saúde de mais de 40 milhões de dólares quando o Ricardo Barros era ministro, você não pense que o Maximiano ele ia pegar esse dinheiro todo da Covaxin, 1 bilhão e 600 milhões, e ele ia embolsar. Não, eles vão repartir. De alguma maneira eles repartem depois o dinheiro. Mas estavam tentando roubar com as vacinas. Não deu certo por algum motivo, entre eles o fato de que eles não conseguiram aparelhar a Anvisa. Mas para isso eu tenho uma má notícia, viu? Dia 7, faz 3 dias, ó, todo mundo aqui falando, o Senado aprovou a indicação de um indicado do Ricardo Barros para a Anvisa. Sabia disso? Agora tem um indicado do Ricardo Barros na diretoria da Anvisa. Dia 7. Hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 10. Dia 7 foi aprovado, entrou um indicado do Ricardo Barros na Anvisa. Ele conseguiu colocar mais um nome dele na Anvisa até o momento que ele tem a maioria, que aí a Anvisa deixará de ser uma instituição forte e passará a ser um puxadinho dos bandidos. Que aí ele vai poder roubar em tudo. E a Anvisa vai só assinar, dar o parecer e falar, vamos lá. Assim como faz o Ministério do Meio Ambiente, que era do Ricardo Salles. Passa a boiada, vai, dá canetada e passa a boiada. É isso que quer o Ricardo Barros e que quer o Bolsonaro. E os militares com isso? Os militares estão sendo implicados porque o ministro da Defesa está implicado e outros militares da Ativa estão implicados nisso. Aí eles têm que fazer ameaça. É o que eu falei no vídeo passado, cão que ladra não morde. Qualquer analista político respeitado, da direita, da esquerda, da extrema direita, os lavajatistas, esses todos aí, tanto a Cordia quanto os mais respeitados, eles falam todo. Uma coisa é unânime: não tem condição nenhuma de golpe, não tem condição nenhuma deles falarem, vamos aqui agir contra o Congresso. O Rodrigo Pacheco falou ontem claramente, não vamos mais admitir esse tipo de coisa. Para. E olha que o Rodrigo Pacheco é um... Se o Bolsonaro é cagão, ele até falou, caguei pra CPI. Ele fala aquilo porque ele tá acuado, tá sem saída. Ele até racha a base dele falando aquilo. O Rodrigo Pacheco, que é outro, o cara mais, parece que fuma, sabe aquelas maconhas que faz o cara ficar assim, ó, o dia inteiro? Parece que ele fuma aquilo da hora que ele acorda até a hora que ele dorme, porque tá sempre assim desligado. Até o Rodrigo Pacheco acordou, tomou um cafezinho, acordou e falou, não admitiremos isso. Eu falei, pô, Rodrigo Pacheco, ele até abriu o olho, eu vi o olho dele aberto pela primeira vez. Eu falei, pô, olha o Rodrigo Pacheco aí indo pra cima pela primeira vez, ficou bravo o Rodrigo Pacheco. É isso que tá acontecendo, as instituições estão indo pra cima do Bolsonaro, ele tá sendo atacado por todos os lados. Anteontem eu falei aqui, ontem de manhã, falei aqui sobre o caso Marielle, reapareceu o caso das rachadinhas. Em agosto, preparem, em agosto o STF vai julgar alguns recursos do caso das rachadinhas. O Bolsonaro tende a sofrer várias derrotas no STF a partir de agosto, quando voltar o STF do recesso. Aí, olha só onde isso vai chegando. As investigações do inquérito das fake news, o inquérito lá do Alexandre de Moraes, estão bem avançadas. Essas investigações, o Alexandre de Moraes percebeu uma coisa, ninguém falou disso, eu vou falar. Ele percebeu o seguinte, o inquérito aberto de ofício do STF das fake news, ele tem um alcance limitado. O alcance dele é o quê? Fake news que foram usadas contra o STF, então alcance limitado. Ele achou uma quadrilha muito maior. Então, como o inquérito dos atos antidemocráticos, o Augusto Aras, cachorrinho do Bolsonaro, não fez ir pra frente, então ele abriu um outro inquérito das fake news, que agora é muito mais amplo. Ele vai pegar as informações de um e ele já compartilhou com o outro. Esses dois inquéritos vão avançar ao mesmo tempo e a prazo de um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Vão acabar presos. O gabinete do ódio do Bolsonaro, aquilo do Bolsonaro ficar colocando fake news contra a vacina, sobre isso, sobre aquilo, contra os adversários, isso vai acabar. Se não acabar, isso vai ser cortado em 60%, 70%. A base do Bolsonaro racha completamente. Se ele perde um pouco do gabinete do ódio, ele vai perdendo seguidores, ele vai perdendo boa parte da base. Se ele perde metade do alcance dele nas redes do gabinete do ódio, ele perde muito mais de metade da base dele, que a base vai rachar. Quando começa a rachar, começam a apontar de dedos um pro outro, começam as brigas, a gente já sabe como isso acaba ruim para o governo. Enquanto isso, começou a vazar coisa do áudio do Luiz Miranda. O que começou a vazar? O Luiz Miranda, no áudio, tem gente falando aí, gente de vários veículos diferentes,
e gente da CPI, aí não sabe qual deles, porque eles dão entrevista na condição de anonimato, falando: o áudio do Luiz Miranda cita não apenas o Ricardo Barros, o Bolsonaro citou o Arthur Lira e citou o Ciro Nogueira. Se o Luiz Miranda põe esse áudio, torna esse áudio público, o Brasil vem abaixo. Você está falando do presidente da República, você está falando do presidente da Câmara dos Deputados, está falando do líder do governo federal e você está falando do presidente do partido que está apoiando o presidente da República, que é o Partido Progressista, o PP. Ó, vem abaixo o Brasil, dificilmente terá um dia seguinte para o Bolsonaro, que a pressão fica muito grande. E eu vou te falar uma outra coisa. Não pense, os militares vão segurar. Não vão, mas não vão mesmo. Ainda esses militares aí, esses generais covardes, põe esse general aí pra ir pra uma guerra. O cara se caga de medo, dá um parecer qualquer, apresenta atestado médico pra não ir. Ó, um pior que o outro. Ó, vou mostrar aqui agora, carro de som lá em Florianópolis. Aqui, ó. Vou mostrar um dos vídeos aqui, ó. Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Diz que acabou com a corrupção enquanto o seu filho compra uma enorme mansão. Intervém na federal, não quer ser investigado. Quem não deve, mas esse deve é culpado. Foi o pior presidente que esse país já viu. Já chega Bolsonaro, vai pra longe do Brasil. Aqui um vídeo, vou mostrar outro, ó. Mais locais aqui de Florianópolis. Diz que acabou com a corrupção enquanto o seu filho compra uma enorme mansão. Intervém na federal, não quer ser investigado. Quem não deve, mas esse deve é culpado. Foi o pior presidente. Tá aí, tem vários vídeos, eu vou mostrando aqui durante os próximos vídeos e nas redes sociais eu vou publicando também. Sigam-me nas outras redes, está no primeiro comentário as minhas outras redes. Quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil pra gente continuar levando umas verdades para esse povo, pro povo escutar, ó, embaixo do vídeo, botão Seja Membro, ou no primeiro comentário, deixa o Pix, deixa o PicPay, eu deixo as outras redes também, como eu falei aqui, e vamos continuar indo para cima deles. Eles já estão desesperados, ó, bando de bandido desesperado, já estarão todos juntos, fechados com o Bolsonaro, enjaulados. Falou.